A próxima pergunta é uma pergunta que foi feita ao mestre em 1989. E a pergunta é: como lidar com uma sogra emocionalmente instável? Estou tendo problemas com a minha sogra. Ela tem 62 anos de idade. Ela é emocionalmente muito volátil ou instável. Embora eu não tenha sentimento hostis em relação a ela, sua ira pode me deixar paralisada de medo. Às vezes, fisicamente, não consigo mover minhas pernas e não consigo falar. Por favor, dê-me alguma orientação sobre o que posso fazer para me dar bem com ela. Além disso, por favor, diga-me se há alguma oração que eu possa recitar ou algum ritual que eu possa realizar. Meu marido é o filho mais velho de um tempo, por isso minha sogra estava preocupada com minha educação quando nos casamos. Então, uma pergunta feita por uma mulher que está tendo problemas com a sogra, tá? Entender que essa mulher, ela mora junto com a sogra e o marido dela faz parte de algum templo. Então, essa é a pergunta. E a resposta do mestre Okawa é a seguinte: instabilidade emocional, possessão espiritual e saúde. Esses três têm uma relação. Existe uma relação entre a instabilidade emocional, a possessão espiritual e a saúde. Quando a pessoa fez essa pergunta ao mestre Okawa, como o mestre Okawa tem uma capacidade mediúnica elevadíssima, quando ele olha a pessoa, ele já consegue enxergar se tem algum espírito possuindo essa pessoa, ele consegue enxergar até mesmo se tem algum mau espírito possuindo algum parente dessa pessoa. É bom ter isso em mente antes de iniciar a resposta. O mestre ensinou o seguinte, que ao redor desse templo existe um campo espiritual, como existe ao redor de todos os templos. E enquanto essa mulher viver lá, ela não pode baixar a guarda dela. Por quê? Há espíritos perdidos ao redor desse local e esses espíritos perdidos estão mirando essa pessoa o tempo todo. Exclusivamente nesse templo há espíritos perdidos, não são todos os templos que têm espíritos perdidos. Esse é um caso infeliz em que, por algum motivo, há espíritos perdidos ao redor desse templo. Nos templos da Repsais, fique tranquilo, não há isso de forma alguma. E no caso da sogra dessa mulher, o mestre Okawa percebeu que há 2 ou 3 espíritos possuindo a sogra dela. Por isso, essa instabilidade emocional. Quando nós estamos sob possessão espiritual, o nosso humor, a nossa emoção, ela oscila muito. De repente você está muito triste. De repente você está com muita raiva. De repente você fica muito deprimido. E assim vai. Essa oscilação emocional extrema é causada por possessão espiritual. E a sogra dessa mulher, como estava possuída espiritualmente por maus espíritos, ela apresentava essas emoções voláteis, essa instabilidade emocional. Da próxima vez que essa mulher for atacada pela sogra e essa sogra criticar ela verbalmente, o mestre diz: lembre-se o seguinte, esses ataques, essas críticas, não vêm da sogra dela. Por quê? Quem está falando essas palavras negativas, quem está emitindo essas palavras negativas são esses maus espíritos que estão possuindo essa pessoa. É importante separar um do outro. E a sogra dela também precisa de ajuda. Se ela está possuída por mau espírito, é como se espiritualmente ela estivesse doente. E estando espiritualmente doente, ela precisa de ajuda. Portanto, o mestre sugere a essa mulher que trate a sogra dela com compaixão. Na verdade, ela precisa ser salva dessas emoções tão instáveis. Em muitos casos, a saúde debilitada dos idosos é a causa da instabilidade emocional. Quando a pessoa vai tendo idade, as doenças começam a aparecer. Mesmo que ela cuide da saúde, pode ser que hora ou outra as doenças apareçam. E quando a pessoa começa a ter a saúde debilitada, ela começa a ficar mais cansada, ela começa a perder a autoconfiança,
ela começa a não se locomover direito. E essa, então, sensação da perda da saúde, ou muitas vezes ter dor constantemente, isso gera uma insatisfação enorme na pessoa. Ela vai começar a reclamar, ela vai começar a culpar a tudo e a todos, e então essa vibração negativa vai atrair os maus espíritos, a pessoa acaba sendo possuída e ela vai ficar mais negativa ainda. Como a gente sabe, os maus espíritos, eles aumentam aquilo que é ruim. Se uma pessoa está com raiva e ela for possuída, a raiva dela aumenta muito mais. Se ela está reclamando e é possuída, a reclamação aumenta ainda mais. O mestre, então, sugere a essa mulher que ela priorize a saúde da sogra dela e ajude ela a se manter saudável. Ao invés de só julgar ou condenar a sogra dela, que ela busque ter compaixão aqui, já chega ao nível de misericórdia por essa mulher, tenha misericórdia pela sogra e ajude ela. Tenha compaixão, misericórdia por ela e ajude ela. Por exemplo, priorizar a saúde dela, ver a alimentação dela, como estão as atividades diárias dela, se ela pode fazer alguns exercícios extras ou se ela pode envolver a sogra dela em alguma atividade. Ter em mente a saúde da sogra, usar a criatividade para manter ela saudável. Esse é o primeiro passo ensinado pelo mestre Ocal. O que você vê aqui na resposta do mestre Ocal é uma prática integral dos 4 princípios da felicidade: amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. O primeiro princípio da felicidade é o princípio do amor. É você dar amor sem esperar nada em troca. E isso é o que foi ensinado aqui pelo mestre no exemplo prático. Se a gente condena, julga, se a gente já quer mudar outra pessoa, a gente não está praticando o amor que se dá. Agora, se a gente consegue ter essa compaixão que chega a ser misericórdia aqui, a gente está crescendo espiritualmente e conseguindo resolver os problemas. Uma pessoa saudável geralmente tem bom humor. O mestre continua falando sobre a importância da saúde física. Os espíritos malignos não conseguem possuir uma pessoa que está bem humorada. Se a pessoa está de bem com a vida, ela acordou bem, ela tem uma boa rotina matinal, ela conclui as tarefas que ela planeja, ela tem um corpo físico forte, ela vai ter um humor melhor. E os maus espíritos não vão se sintonizar com ela, porque não vai ter a atração. Como ela está bem humorada, ela tem aquela aura de luz, essa luz vai proteger ela da possessão espiritual. Por outro lado, é muito difícil exorcizar os maus espíritos quando uma pessoa está fraca e cansada, que pode ser aqui esse caso. Uma pessoa já em idade avançada, estando cansada, mal alimentada, com dor, vai ser mais difícil ela ter o bom humor. Então, é necessário cuidar da saúde num primeiro momento. Um outro conselho que o mestre Ocal concedeu é evitar retaliações. A sogra foi lá, ela foi rude com essa mulher. Evitar responder na mesma moeda. Evitar retaliações. Lembre-se que no começo da pergunta o mestre Ocal ensinou: quem está falando não é a sogra dela. São os maus espíritos que estão utilizando a sogra dela e estão se comunicando. Por isso, não há sentido em retaliar. Não há sentido em rebater essas palavras, porque não é a sogra dela que está falando isso, são esses maus espíritos. Envolver-se em discussões é como tomar veneno. Lembre-se dessa parte. Envolver-se em discussões é como tomar veneno. Se ela ficar retaliando, se ela ficar retrucando toda hora, ela estará tomando veneno. E quem vai ficar doente não é só a sogra, é essa mulher mesmo que, tomando esse veneno do ódio, da retaliação, vai acabar adoecendo. A solução é, então, ignora, releva o que ela diz, porque é algo apenas temporário. E então, espere algum momento em que a sogra dela esteja de bom humor
e converse com ela. Tenha paciência. Tenha paciência de esperar que em algum momento ela recupere esse bom humor e tenha atos de compaixão, atos de carinho com essa sogra. Esses atos de carinho, esses atos de amor com ela, falar num tom gentil, falar num tom atencioso, vai estreitar essa relação, vai deixar essa relação melhor e vai afastar os maus espíritos. Os maus espíritos, eles estão cheios de reclamação, queixas, insatisfações. E por isso a pessoa possuída por esses maus espíritos também se torna descontente. Mas os maus espíritos, eles não conseguem, os maus espíritos, eles sentem a bondade da outra pessoa. Mesmo sendo um mau espírito, ele consegue sentir a bondade. É como se esse mau espírito tivesse uma armadura e um ato de bondade, uma palavra gentil, fosse uma flecha que quebrasse essa armadura. Mesmo ele sendo um mau espírito, ele sente a bondade de outra pessoa. Uma pequena gentileza, uma ação sutil, conseguir ouvir ela por um tempo, consegue quebrar, consegue afastar esse mau espírito. O ponto mais fraco de um mau espírito é a bondade. Por incrível que pareça, o mau espírito ele não aguenta receber bondade por muito tempo. Como ele é um mau espírito, ele está cheio de insatisfação, de ganância, ele sente bondade vindo, ele vai querer ir embora. Ele não vai querer nem atacar essa pessoa. Olha o poder que o amor que se dá tem na nossa vida. O método mais eficaz é tratar a sogra, então, com gentileza, que esse mau espírito ele vai derreter. Ele vai receber essa luz, é igual o orvalho. O orvalho, quando o sol chega de manhã, o orvalho vai derretendo. Essa maldade, ela vai derretendo ao longo do tempo, conforme a bondade vai chegando. E, por fim, foi feita na pergunta, foi perguntado, essa mulher perguntou que a sogra dela estava apreensiva com o fato do filho se casar com ela. Então, tem duas maneiras de resolver isso. Uma maneira é tomar as rédeas da casa para calar a sogra. Já que a sogra, então, não gosta, a mulher toma a rédea da casa e, custe o que custar, ela que vai tomar a rédea. Outra maneira é ter gratidão por ter sido aceita na família, apesar dessa restrição, apesar dessa questão de não ser aceita. Mesmo tendo essa questão de não fazer parte do templo ou coisa do tipo, ela foi aceita. Então, aceitar, agradecer esse fato, essa oportunidade de fazer parte da família. O mestre sugere a segunda opção. Apesar da restrição, foi aceita. Então, agradeça por isso. Esta será uma batalha prolongada para você. É isso que o mestre diz. Não é, você não começa a praticar o amor que se dá agora, a pessoa muda hoje. É uma batalha prolongada. Faça o seu melhor para ajudá-la e também pense que ela em algum momento vai partir desse mundo. Ela vai partir do plano físico. Então faça o melhor também para que ela parta desse mundo com um espírito feliz. Se você puder fazer a diferença na vida dela e ajudá-la a mudar, então você conseguiu. Além disso, é importante recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, as orações e continuar a prática do amor que se dá. Lidar com membros difíceis da família requer paciência e perseverança. Mas, agora vem um ponto muito importante. Esses membros difíceis da família, eles nos são dados como material de estudo. Se tem um membro na sua família que é difícil, pai, mãe, tio, irmão, avô, avó, essa pessoa não trate ela como um peso. Trate ela como um material de estudo, como um treino para você, como um treino, uma prática. Esse foi um estudo necessário para você. Pode ser que você não queria estudar desse jeito, mas foi isso que a vida proporcionou. Então, aceite
e aprenda o máximo possível nessa situação. Como a gente viu, a prática do amor que se dá é a solução aqui para esse caso.